Boa noite. Hoje nós estamos nos preparando para mais uma live do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Meu nome é Neuza Porto. Boa noite a todos. Vou chamar a Ana Lúcia para entrar. Isso. Aguardando a Ana Lúcia. Olá. Tudo bem, Ana? Tudo. Vou aumentar aqui o volume. Ai, ficou alto demais. Eu tô, Deixa eu ver se eu deitar. eu tô te vendo, mas se deitar, vai ficar deitado na filmagem. Vai. Ah, Vai. tá. É porque eu coloquei um banco aqui. Peraí que eu vou mudar o meu É porque coisa aqui, tá? eu tô te vendo praticamente do nariz para cima. Peraí que eu vou arrumar um outro lugar aqui. É porque no Meet fica diferente. Ah, é bem diferente. É bem diferente mesmo. Aí, peraí, só aí um pouquinho, Neuza, porque o tamanho, né? Aí eu tenho que arrumar os negócios para colocar aqui. Lembrei que Ok. eu tenho. A gente aguarda, né, gente? Boa noite a todos. Eu acho que agora vai ficar bom. Agora Eu sim, acho que agora ficou bom. ficou ótimo. Agora dá pra ver. Agora dá. Tudo bem, Ana? Tudo. Aqui, Você também ficou? tô bem. A gente faz a oração de início, né? E a oração de final. Você vai querer fazer a oração do início ou do final? Faça um final. Tá bom. Então eu vou fazer de início, tá bom? Uhum. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus nos abençoe a todos, que a gente possa, então, acolher, absorver desse tema, né, que é responsabilidade de todos nós. Muito obrigada a todos. E eu passo a palavra para Ana Lúcia. Então, gente, boa noite, né? Mais uma vez que eu saí correndo ali. E hoje o que foi nos proposto é um tema esse que o pessoal do Quinto CRE, né, levou num projeto chamado Semear que a gente tem, que é um projeto sobre evangelização. Né? A responsabilidade da casa espírita no mundo de regeneração. Então, primeiramente, vamos aqui falar o que é uma casa espírita, né? Que é a sua função, o conceito. A casa espírita, ela é a célula de disseminação do espiritismo, né? E aonde a gente se reúne ali, né, para poder estudar a doutrina, né? Fazer a nossa reforma, nossas reflexões e alguns trabalhos. Aí a gente vê aqui, né? Então, a função dela é realmente como uma escola de alma, né? Ela tem responsabilidade com o homem integral, né? Trazendo a doutrina espírita, mostrando, né, de onde a gente vem, de onde a gente vai, que a doutrina espírita ela traz para nós. Então, é uma de suas funções. E ela tem como base alguns trabalhos. Algum tempo atrás, né, quando se falava dos trabalhos essenciais da casa espírita, era enumerado, né, da seguinte forma: primeiro, a reunião mediúnica. Né? A gente sabe disso, que parecia que era o primordial, era a reunião mediúnica. Depois, as palestras, e as assistências, as sopas, isso, aquilo, outro. E fica assim. Né? Em última instância, evangelização. Né? Aí muitos vão falar assim: não, a Ana vai pegar a evangelização. Não vou. Porque com o tempo, gente,
a coisa não ficou muito boa, não. Porque a evangelização, ela agora está repensando as casas espíritas, né? A federação, a própria Federação Espírita, como ela ser o carro-chefe. Então, hoje em dia, mudou essa percepção, sim. Primeiramente, vem o Departamento de Infância e Juventude, que ela tem que ser o carro-chefe para a casa espírita, sim. E depois vem o desde, que é o de estudo. Porque você dá a evangelização, dá o estudo, depois você entra na assistência fraterna, onde para você receber as pessoas que estão chegando. Depois que entra a reunião mediúnica, né, que é o departamento mediúnico. Porque não adianta a gente fazer o processo de trás para frente. Né? Primeiramente, a pessoa tem que estudar, né? Fazer aquele trabalho de autotransformação através da do DAF, né, que é assistência fraterna, para depois chegar a ver que ele realmente tem algum trabalho dentro, né, da sala mediúnica. É tanto que a Federação Espírita, ela está ultimamente falando o quê? Primeiro estuda que se faz o êxito de todo, depois a gente vê que esse trabalhador realmente ele pode ser inserido na reunião, né? Se ele tem aptidão para estar lá, muitas vezes o trabalho dele não é lá, né? Mas como eu falei, gente, eu vou pegar muito, porque essa responsabilidade da casa espírita, a gente fica falando sobre regeneração, isso, aquilo, outro, né? E chegou-se o tempo, porque o que aconteceu até 2019, início de 2020, a gente vai ter que repensar tudo. Nós vamos ter que renovar. Quando elas abrirem as casas, nós já não vão ser mais com aquela coisa de antigamente. Não adianta a gente se iludir com isso, porque está tudo mudado. Então, nós vamos ter que mudar também. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Nós estamos sendo chamados à mudança, né? E é interessante notar isso, porque no trabalho com o CRE, que eu sou uma das coordenadoras com o CRE, eu visito a gente acaba visitando e tendo notícias de muitas casas espíritas. Antes da pandemia, eu visitei algumas, e a gente via a dificuldade que muitas estavam tendo já naquela época, principalmente na área de evangelização. Visitei casa espírita, gente, que deu dó da evangelizadora. A coitada estava numa sala com meninos de 0 a 15 anos, sozinha. Era uma reunião pública, né? E quando a gente foi conversar com ela, eu vi ali o desespero, porque ela não tinha apoio. Isso é uma coisa muito triste. Não dá apoio a um trabalhador. Então ela estava assumindo ali. Visitei outras que a preocupação do povo era o que o padre ia falar da cidade. A gente sai por aí visitando os lugares, então você encontra cada história, né? E aí os evangelizadores têm que lutar contra isso. Sendo que esse deveria ser, né? Porque é a base o quê? É a base do futuro para que as casas possam continuar. Porque nós vamos morrer, gente. Não adianta a gente ter ilusão que vai ficar aqui para semente, né? Nós vamos dar a linha. Então, se a gente ficar impedindo, né, esse trabalho, ficar enrolando, quem é que vai cuidar? Quem é? Por isso que passou a ser primordial. Eu estou falando isso, não estou falando, falando assim, você está puxando, não. A Federação Espírita colocou essa ordem que eu falei anteriormente. Para que, como se diz, isso antes da pandemia, imagine agora a necessidade que se tem. Como manter essas crianças? Ana, você lembra como que começou o projeto de expansão da Casa Espírita? Dessa reforma, dessa nova construção de novas salas? Você me chamou numa reunião, na época eu era diretora da casa, e falou, eu preciso de mais salas. Você me deu uma intimação, eu preciso de mais salas para evangelização, que eu preciso de locais diferentes para cada criança. Aquilo me deixou assim, como, né, que eu vou fazer mais salas? A casa não tinha dinheiro para fazer, né, essa ampliação. E aí é uma ampliação que não ficou pronta ainda devido às nossas dificuldades de recursos, mas uma sala de evangelização a mais ficou pronta, né? E tudo virtual agora, o que vai dar tempo de fazer esse projeto, né? Criou-se mais salas de estudos que podem ser usadas para evangelização. Mas, assim, esse projeto, que na verdade resultou em mais 8 salas na Casa Espírita, ele começou com um pedido da evangelização.
né, que precisavam de mais salas. Hum. Ô, Pode gente, continuar. eu trabalho na reunião mediúnica e volta e meia, como vocês dizem, eu recebo algumas intimações, tá? Do plano espiritual. É por isso que eu fui em cima da Neuza, que ela era a presidente. É plano espiritual te Porque intima e eu que me viro, né? ué, alguém tem que ajudar, sabe? Não, mas a verdade é que eu não fiz nada, né? Eu só acolhi o seu projeto. Quem fez tudo acontecer mesmo foi a Vanus, o Francisco, as pessoas que Aham. doaram. Então, assim, Foi. eu só acolhi Não, o seu mas deixa projeto eu e voltar. todo mundo fez alguma coisa e algumas pessoas fizeram muito, né? Como a Vanus e o Francisco, Aham. por exemplo, fizeram muita coisa. Mas pode continuar, eu não queria te interromper, não. Não. Pois só ó, elaborando aí, Nilson, que você falou, né? Essas questões que eu falei da reunião mediúnica, por exemplo, é, bem, alguns meses antes da pandemia mesmo, uma entidade foi lá e falou assim para mim: vocês da evangelização vão ter que se inovar, vai ter que estudar mais. E eu fiquei pensando, meu Deus, esse povo vai querer que eu estude física quântica? Né? O que mais eu vou fazer ali? E a gente na nossa mente não sabia que ia ter. Uai. O que eu vou fazer com esses meninos? Que inovação é essa que eles estão sendo combinados? E na reunião estava eu, Emerson e Jana, né? Que é da evangelização. Eu pensei, ai, esse povo dá umas coisas difíceis pra gente. Tá, né? E de repente chega a pandemia. E pegou todo mundo, achou a evangelização, parou. E a gente viu que o que tinha de fazer. E eu nessa mexida do CRE, né? A presidente do CRE, uma bela manhã de sol lá, e num do CMA havia projeto de evangelização online. Aí a ficha caiu. Qual era a inovação que a gente ia ter que fazer? Pegar Evangelização essas online. crianças, exatamente, né? Então, eu tive de, né, como se diz, reformular tudo que eu tinha aprendido de evangelização, né? Começar do zero, eu e os meninos, né? A Jana, a Regilene e o Emerson, que é os evangelizadores da nossa casa. Minha casa hoje em dia ela tem ali, eu tenho meu estúdio, tá, gente? Eu dou evangelização para bebês. Eu tive de montar, pegar meus tapetes, os negócios. Eu tenho um verdadeiro estúdio ali dentro do meu quarto. Vocês viram naquela hora que eu fui buscar um negócio ali é um verdadeiro estúdio. Que eu monto e desmonto todo sábado para poder dar evangelização. Né? Aí, como não bastasse, assim, a gente estava achando que estava bem, a gente recebe no início do ano uma outra manifestação, da qual falou o seguinte, né? Isso aí que cai bem no tema de hoje, que nós tínhamos de nos inovar, que só o que a gente já está fazendo não ia adiantar para segurar as crianças dentro da casa espírita. Ou seja, não podíamos perder as crianças que estavam lá. Tínhamos de nos preparar. Aí, quando eu falei, Ilza, que eu pensei, vou incomodar eles agora, vocês me explicam, né, gente? Ajuda aí. O que mais a gente pode estar fazendo? Né? O que mais? Aí a gente criou vem com novas ideias, né? Mas e aí, quando voltar? O que mais a gente pode estar fazendo? E aí que tá, né? Essa tarefa não é só do Departamento de Infância e Juventude. Né? Eu vou dividir ela com todos os trabalhadores da casa. Né? No caso aqui, e a gente fez o projeto Semear, chamando a atenção de todos os dirigentes. Isso aqui já foi, no projeto Semear foi geral, isso é geral para todas as casas, para esse apoio para essa equipe, né? Que não está sendo fácil, gente. Nesse tempo de pandemia, tem muito evangelizador desertando. E a gente não pode esquecer que tem uma turma do outro lado, tem a turma que quer, os espíritos que quer que a gente, né, leve os projetos adiante, e tem a turma que não quer. E essa Sempre turma que tem, não né? quer, tá? Né, sempre tem, Deus. E eles estão pegando pesado, Eu né? sei. Tem os evangelizadores estão sendo perseguidos, gente. Por quê? Quais são os espíritos que estão retornando agora? Né? Que tipo de espírito que a gente está recebendo? Desanimar o pessoal
como se diz, o que vai trazer para nós? Né? Vai ser um prejuízo muito grande para as casas de oração, principalmente as casas espíritas. Né? É um prejuízo muito grande. Então, se ele não encontrar apoio, né, nas casas, como é que o evangelizador vai cumprir sua tarefa? Se ele não tiver... Por isso que a gente, o CMA fez isso, a responsabilidade da casa espírita no mundo de regeneração. A primeira delas é essa. Né? Nós temos que acolher os adultos, mas principalmente aqueles que estão chegando. E que eles darão continuidade, porque a maioria de nós já passou do meio-dia, daqui a um dia a gente está para o plano espiritual. E aí, quem vai ficar no nosso lugar? Se a gente não preparar a próxima geração. Né? Isso Então, sempre foi o uma que a turma faz? preocupação minha, Ana Lúcia, porque em todos os trabalhos, né, a gente tem que preparar trabalhadores. E eu vejo que no seu caso, você tem uma experiência muito bacana, assim, porque alunos seus que você pegou criancinha, hoje são trabalhadores da casa, né? Por exemplo, a Mara, que é diretora da reunião mediúnica atualmente, né, que começou na evangelização com você. Tem o Marco Túlio, que está lá nos Estados Unidos, mas que fez evangelização com você. Então, ver esses frutos, que são poucos, mas são muito bem preparados. Muito bem preparados. Então, é um pessoal jovem que a gente tem aquela confiança que eles sabem o que é doutrina espírita, não é? Pois é. A gente tem que deixar, né? Você falou só deles, mas tem o pessoal do Chico Xavier, que as meninas também assumiram lá, né? O Uhum. André, Eia, né? Que também passaram assim. Gente, eu não tô velha, não, eles que cresceu, tá? Claro que não, lógico. Mas né? Então, tem esse pessoal que passou, né? E Bezerra de Menezes, ele fala assim, ó, unânimos que a tarefa é de todos nós. Somente a união nos proporciona forças para o cumprimento de nossos serviços, trazendo a fraternidade por lema e a humildade por garantia do êxito. Né? Ele fala isso sobre a evangelização. Se tem um espírito que defende a evangelização, é Bezerra de Menezes. Vocês precisam ver que gracinha. Que bom, né? A gente já é fã. Hã? Que bom. A gente já é fã. É. E vou contar para vocês o benefício que é, né, a evangelização. Porque tem muita gente que tem a visão que evangelização é só ali, a gente vai no sábado, né? Tá lá, ensina o menino o Evangelho de Jesus, dá um sempre colorir, vai embora. Tem um livrinho chamado, né? Aqui vai sair o contrário, que se chama Evangelização no Mais Além. É do Lúcio Abreu, irmão do seu Honório Abreu. Lúcio Abreu, ele foi responsável pela evangelização na União Espírita Mineira. Então, ele vem trazendo para nós como é todo o processo. É uma verdadeira reunião mediúnica, Neuza. Eu Interessante. sempre achei que era. Mas é bem bacana. Então, eu tenho a síntese do livro assim, né? Que eles chegam 2 horas antes no local, ele vai narrando, né? Que no livro ele narra junto com uma evangelizadora desencarnada. Ela tinha desencarnado e era a primeira vez que ela ia participar no plano espiritual de uma evangelização numa casa espírita. Então ela chega lá, ele chega antes, né? E naquele momento tem um monte de trabalhadores do plano espiritual preparando o ambiente, sabe? Então é tudo ali, o tema, o que vai ser, né? Como inspirar o evangelizador a dar aula, qual a aula que ele vai dar, harmonizar os objetos que ali estão. Então tem uma equipe responsável pela atividade da evangelização, né? Isso no plano espiritual. A equipe responsável pelo acompanhamento espiritual dos evangelizandos, das crianças e da família. Então, é muito benefício, né, que se tem. A equipe responsável pela assistência dos evangelizadores, que nós também temos. Graças a Deus, porque senão... Tem técnicos e especialistas em medicina, olha se vê, psicologia e pedagogia. Eu falei, por isso que a gente fica inteligente. Equipe de construtores, né? Fica muito inteligente. Fica mais inteligente durante as reuniões por conta disso. E dá conta de responder para as crianças, olha você vê, né? Tem equipes de construtores, o André Luiz conta, né?
que eles fazem ali, as aparelhagens, tem aparelhos, gente, que na hora que a evangelizadora vai contando uma história, eles vão, tipo, um 3D, sabe? Nem é 3D, a gente fala 3D que a gente conhece 3D, né? Que Holograma? vai ali, um holograma, né? Que faz toda a paisagem, que tem os especialistas que vieram da Palestina, né? Alguns espíritos conheceram lá o coisa de Jesus e eles estão ali para poder fazer toda a cena toda, né? E uma equipe de segurança, que eu achei bem bacana isso, gente, né? E aí, os evangelizandos, quando eles chegam com suas famílias, né? E os cooperadores, chegam com eles outros espíritos, né? Vem a galerinha, né? Chamados obsessores, né? Os acompanhantes. Uhum. Essa turma, eles já estão encaminhados naquele momento para um atendimento. E eles não entram dentro da evangelização. Não. Eles já são recebidos ali no portão. Vem cá, vão ali. Né? Tratar. E o campo de proteção que se tem da evangelização, ele é expandido. Assim. E, para falar a verdade, que eu estava aqui até fazendo uma análise, nunca, nesses mais de 20 anos que eu dou evangelização, nunca a gente teve problema com nada. Não durante a evangelização. Ninguém nunca entrou na casa, sabe? Aqueles roupantes, nem passando mal, nem nada. Muito interessante isso. Né? Nada que tirasse... Tá dando pra vocês entenderem? Assim, uma harmonia. É muito interessante. Eu sei o que Nas que você outras reuniões, a gente já... porque, por Hã? exemplo, eu participei muitos anos do estudo do Evangelho no sábado, né? Mas parecia que o Uhum. pessoal que enchia a cara achava o trajeto e de vez em quando aparecia um bêbado. E dá trabalho, né? Porque você pode dar passe em bêbado, mas não adianta nada, né? E o Júlio, com aquela paciência dele, meu irmão, né? Assim, mas nós já passamos cada pedaço, já apareceram pessoas drogadas, assim, que estavam para lá de Bagdá. Então, assim, mas é porque eles precisam, né? De entrar lá na hora do Eles estudo do Evangelho. Na hora da evangelização infantil, não precisa, né? Não é o não momento, precisa. né? Então, acho que todo mundo que passava ali de dia, que a barreira não deixava entrar, ia de noite para evangelização da noite. Ó, vai lá de noite. E durante o EJA também, à noite, aconteceu isso, Deus. Também, as pessoas iam lá, né? Entendi. E durante o dia. E nas salinhas de evangelização, gente, o que tem lá? Tem a foto da criança, os dados da reencarnação, eles levam tudo, né? Você vê até como funciona. Informações de seus recursos espirituais e materiais, né? As condições psíquicas do espírito, sentimental, informações sobre a família que ele está reencarnado. As habilidades, as dificuldades, as tendências e as conquistas. Gente, parece um laudo técnico, é sério. Eles sabem tudo, tá ali. A nossa ficha corrida tá ali, né? Das crianças também. Então, eles fazem uma coleta básica, assim. Eles vão na casa das crianças, né? Eles olham a família, o que está acontecendo, né? E durante a prece, ali, eles dão os passes coletivos, né? Expressivo, acalma os meninos. Tem dia que parece que tá lá, como é que é? Meia dúzia de meninos, parece que tem 100. Não, né? Aí vem a música que acalma, né? Então, e é com isso, por quê? Porque é a preparação para que o conteúdo da aula ele seja ali, né, colocado para as crianças, né, e fixado. Às vezes, eu já vi muitos relatos de evangelizadores, né, nos encontros que a gente vai, que pensa assim, gente, mas será que está dando o efeito? Porque tem espíritos que eles são difíceis, né? Eles reencarnam É. e são bem difíceis. E depois, esses mesmos espíritos, às vezes desencarnam em eternidade, eles vão nas reuniões mediúnicas falar que o que consolou eles nos umbrais foi lembrar da evangelização. Uma musiquinha, uma historinha que ele gostou. Aquilo que fez com que ele saísse. Olha, você vê, né? A gente acha assim que não tem, não, mas é uma coisa bem bacana, né? Então, como se diz, a preparação dessa atividade, ela tem que ter boa vontade, esforço próprio, inspiração nos momentos de preparação, inspiração durante as atividades na evangelização. E quando o evangelizador ele estuda, fica melhor ainda, né? Então, os servidores do plano espiritual, eles ficam apostos e preparados, né?
aguardando os irmãos encarnados. Aí, aos poucos, chega o pessoal e ali eles tentam acalmar, porque não é todo dia que a gente chega como trabalhador, né? A gente está 100%. E o Não evangelizador, é. ele tem que passar uma alegria, às vezes a gente não está nessa alegria. Não tá nessa Isso graça toda, né? e tem que fazer a graça, tem que estar ali. Então, a gente tem que ser sustentado por isso, né? E ele, como se diz, através da prece, eles aproveitam para nos acalmar, acalmar nosso coração, né? E nos inspirar. E durante a tarefa evangelizadora, né? Eles é aproveitado muita coisa. No livro, ele relata lá que uma evangelizadora muito dedicada, que ela contou uma história muito bonita de Jesus, falou dos postulados espíritas. E ela envolveu tanto as crianças que o ambiente, assim, ele relata que ele se emocionou. Que no plano espiritual, nos hologramas, começou a aparecer as imagens da história. E quando terminou a evangelização, né, que a gente pensa assim, agora acabou, eu vou embora. Acabou, vou embora. O que vai acontecer? Aí a mocinha foi e pergunta, né? E agora, o que a gente faz, seu Lúcio? Aí ele vai e fala, não, espera, porque não acabou ainda o nosso trabalho do plano espiritual. Ficou impregnado uma energia e ela é coletada, Neuza. Essa energia que é gerada durante as aulas de evangelização. Aí ela pergunta, mas para que isso? Ela é usada em todos os trabalhos da casa espírita. Nossa, Ela é usada nas reuniões de fraternidade, fraternas, sabe? Auxiliar os trabalhadores. Nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Ele falou que é um tesouro imensurável, em que os encarnados soubessem, daria mais valor, sabe? Porque não é só ali que fica. É uma energia muito bacana. que E bacana, me né? fez lembrar, eu achei, nossa, eu tô assim, então eu não estava errada no dia, porque lembro quando, né, a gente eu tenho o nosso espaço lá nas terças-feiras de dar palestra. Não estamos dando, né, o Departamento de Infância e Juventude, porque a gente está em pandemia. É. Mas aquelas preparações, às vezes, eu ficava meio assim, sabe? E na reunião mediúnica, eles me dão espaço para eu ficar pensando bobeira. Aí eles vêm falar comigo lá. Eu lembro que a gente estava preparando para fazer era nossa vez, né, do departamento. Veio um espírito foi e falou que preocupasse não e que iria ser levado naquele dia, naquela terça-feira, lá, alguns espíritos que estavam precisando muito escutar alguma coisa. Eu pensei, nossa, né? Então tá. E a gente tinha montado, era até um tema sobre o Ney Lúcio, né, que ele falando sobre o egoísmo. E os meninos do maternal apresentou. E foi bem bacana. Na semana seguinte, na semana do coisa, manifestou o espírito e foi me falar que a turma, alguns espíritos que estavam presos, né, em prisões, foram levados nesse dia lá, da apresentação do dígito. E que eles foram lá e eles ficaram sentados, não achando muito bom, mas ficaram. E aquelas energias, alguns começou a tocar, sabe? E eu pensei assim, nossa, né? A gente pensa assim, não. E muitas vezes eles vão e falavam com a gente lá que a gente não tinha noção o que estava acontecendo naquele momento. Aí depois que eu li o livro, eu tô assim, agora eu tenho noção do que está acontecendo naquele momento. Não Né? é? É muito bacana, né? Essa amplitude que se dá, né? Dentro desse processo. Por isso que é tão importante, né? A gente abrir esse campo, esse espaço para a evangelização, né? E abrir espaço para esses espíritos que estão vindo, para os jovens que estão vindo. Porque se tinha-se muito no passado, né, que tarefa de jovem na casa espírita, cantar e fazer a campanha do quilo. E não é só isso. A infância ela está diminuindo, nós temos que abrir espaço para que eles possam realmente começar a atuar. Porque há criaturas espíritos tão esclarecidos que acho que são mais inteligentes do que eu. Pensando assim, né? Eles estão no corpos físicos, né, mais jovens. Mas eles estão um passinho à frente.
Então a gente tem que deixar como se está preparado para receber essas criaturas que eles vieram com inovações, né? As inovações para o caminho do mundo regenerado. Então, por isso que é tão importante, e as casas elas têm que tomar essa responsabilidade diante desse departamento. Para que aí vai sair daí o quê? Trabalhadores para quê? Para todas as outras áreas, né? Futuros palestrantes, futuros, eles vão saber dar uma assistência melhor, né? Eles vão, como se diz, se precisar trabalhar nas reuniões mediúnicas. E o futuro das reuniões mediúnicas, né, diante da evangelização do ser, é acabar. Porque regenerando o homem, o espírito desencarna e dá menos trabalho para o plano espiritual. Não é? E nós ainda vamos trabalhar. Hã? É desse jeito. Ano passado teve uma palestra em setembro do Lucas Gabriel, lá de Manaus. Eu não sei se você assistiu ele. No ano passado ele estava Assisti. com 23 anos, né? Nossa, ele tem um trabalho bacana demais que ele faz. E, e a gente fica pensando como que pode, tão jovem, com tão pouco tempo de doutrina, você vê assim, eu senti assim, que ele ultrapassa o meu conhecimento, mas muito. É a hora que a gente entende a reencarnação, né? Porque a bagagem dele é muito maior do que a minha. É a hora que eu já tive tempo de estudar, mas não adianta, né? Que a minha possibilidade de crescimento, dada o estágio evolutivo que eu estou, é bem menor, não dá para alcançar ele mais, né? Então, não dá, não dá. Ele já está lá na frente. E a gente que é mais velho tem dificuldade de reconhecer isso, a superioridade dos jovens, né? Mas esses mesmos jovens que fizeram evangelização com você que eu citei, eu também penso a mesma coisa deles, assim, que eles ultrapassam e muito, a minha pelo menos. Eu não posso falar de outra pessoa porque eu não sei da condição evolutiva de ninguém, mas eu sinto a minha. E eu gosto de sentir isso, nossa, tão jovem, está lá na frente, quer dizer, a capacidade ainda de realizar, tanto dentro da doutrina como realizar como espírito, né? Porque a função do espiritismo não é formar mais espíritas, é formar o homem de bem. Kardec é muito enfático É, nisso no livro dos Espíritos, né? O espiritismo não veio para ser mais uma religião, mais uma doutrina, mas para transformar o ser humano em pessoa de bem. Esse é o objetivo. E eu acho isso assim, uhum, maravilhoso quando você vê a função do trabalho da evangelização é exatamente essa, né? Formar seres humanos de bem, né? uhum. No livro Transição Planetária, gente, de Manuel Filomeno de Miranda, ele é de 2005. Ele vem falando que vários espíritos iam reencarnar, tá? Alguns lá dos umbraizinhos, tá? Porque era uma chance que se tem. E alguns mais, né, de outros lugares mais avançados para poder nos auxiliar. Então, olha, você vê, atualmente ele deve estar com 10 anos. Essa galera chegou e eles tinham de encontrar o quê? Um campo aqui para orientar tanto aqueles que vieram dos umbrais e aquele outro que está ali, né, reiniciando aqui, reencarnando no planeta Terra, né, com o intuito de ajudar. Ah, mas ele está pronto, tá, mas ele, né, mas por que não também guiá-lo? Porque o período da infância, ele é para isso, né? Para guiar, e aí vai aprendendo os costumes tal, tal. E aí, colocando, inserindo ele em todas as áreas da sociedade, né? Esses espíritos, educando uns, né? E inserindo os outros mais avançados. A gente vai ter o que no futuro, né? Os que estavam lá mais atrasados de Kim, eles podem despertar tão cedo, né? É. Conhecer o novo Cristo. Gente, a quantidade de espíritos que odeia Jesus, porque nós usamos de má fé no passado com a religião, né? Em É. nome do Cristo, e a gente vê criaturas. Eu, numa CEONG, eu dei evangelização para um bebê, quando falava de Jesus, o menino ficava um cão de banca, né? Nossa, E uma coitados, criatura muito inteligente. que tanto que sofreram, Deus, né? a inteligência desse menino. Sabe que ele falava comigo? 2 anos. Eu vou construir um foguete para a Lua. E ele entendia isso. Você precisa ver o menino conversando. Falei, nossa senhora Aparecida. O que vai ser esse menino? É. Sabe? O menino mais bonitinho. Mas bem difícil. E um bebê ainda.
A gente vê ali que estava um espírito extremamente inteligente, mas que não gostava do Cristo. E a gente sabe que alguns têm um motivo, mas não é porque ele não conheceu Jesus da maneira correta, né? Conheceu A gente Jesus sabe que através da irreflexão das religiões, né? é, Das uhum, pessoas que né? comandam as religiões. E a gente sabe que a maioria dos espíritos de hoje estava lá falando disso, os evangelizadores, então, Por, por que você acha que você estava dando aula para ele? pois é, tem que mudar. Não é? Quando Emmanuel fala isso, Deus, da mesma forma que Emmanuel, ele fala sobre os médios, né, sobre a questão, né, é, de nós, né, ter, como se diz, dublar, como vou falar assim, né, a gente ter lesionado a lei divina, né, e os corações do outro, o evangelizador, ele fez isso. Ele, como se diz, criou ideias equivocadas na mente de muita gente. Então, hoje tem-se a oportunidade, a gente está tendo até de reencontrar esses espíritos, para tentar, como se diz, redirecionar, né? Aquele negócio, quebrou, tem que consertar. Então, a questão da evangelização ela é um compromisso muito sério, que a gente assume no plano espiritual. E a gente necessita do lugar para que a gente possa estar trabalhando. E não é um privilégio da casa espírita, que a gente sabe que tem vários evangelizadores esparramados, é como se todas as casas religiosas, né, de todas as religiões, encontram ali pessoas dedicadas, né, a dar esse respaldo, né, às crianças. E hoje em dia, gente, tem-se a evangelização no ventre, que eu estou fazendo a evangelização no ventre para quem não sabe. A Mariana, que é me evangelizando de bebês, eu dei para a mãe dela, esse foi pessoal, agora eu comecei de novo virtual, né? Estava a Luana, do Marco Túlio, estava comigo também, mas só que o Noah nasceu. Agora ele vai virar meu aluno, disseram que ele vai virar o aluno de bebê, né? Foi promovido. Foi Saiu do promovido. vento, mas foi promovido. Que E, bacana. né, uhum, e a outra mãe, ela é lá de Oliveira, ela é uma psicóloga lá de Oliveira também. É bem bacana isso. Né? E está me fazendo estudar, e eu estou tentando me renovar de novo. Mas tem a pré-concepção, né? Essa depois que eu entender bastante de uma, eu vou partir para outra, porque primeiro eu tenho que compreender também, porque é aos poucos, né? Igual É, você falou, Nilson, não são espíritos tão avançados assim, não. A gente tem que estudar bastante bastante. Bastante mesmo. para poder chegar lá, né? Então, a Amélia Rodrigues, ela fala que a evangelização espírita é o sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome pela transformação urgente da terra em mundo de regeneração e paz, né? E o Guilherme Ribeiro, ele vem falando assim: inútil improvisar escoras regenerativas para obrigar o endireitamento de árvores que envelheceram tortas. As escoras só asseguram o crescimento correto de plantas novas, evitando que seus caules se desviem do rumo certo. Né? Assim ocorre também com os seres humanos. Depois que as pessoas consolidam detência e as transformam em viciações, tudo fica muito difícil quando se cogita de reforma de procedimento em sentido profundo. Né? Ele quis dizer aqui que é bom a gente ter os estudos, né? Que eu gosto muito do EJA, né? Os estudos para os adultos, é bom. Mas é mais difícil a gente mudar quando a gente está maior. Né? Porque o período infantil, Kardec ele traz isso no livro dos Espíritos. Né? Porque ele vai perguntar por que a infância? E a resposta dos Espíritos é o quê? Porque naquele período, né, estamos mais propensos ali, antes que as nossas velhas tendências, né, possam aflorar, a receber novos conceitos, né, novos conceitos morais. Então, por isso, a importância disso, de evangelizar, né, em tenridade. Não que a gente tenha que desdenhar os mais velhos, não. Mas é importante a gente frisar isso, porque né, pode mudar uma sociedade, fazer com que a nova sociedade né, ela tenha mais valores reais. Né? É bem mais fácil assim. Né? Então, quem evangeliza, liberta para a vida feliz. Né?
Então, Bezerra de Menezes continua. Sempre, ele tem tanto fala, né? A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. Criança que se evangeliza, adulto que levanta no rumo da felicidade por vindoura. É bem legal essa história, né? Que aí ele fala, considerando-se naturalmente a criança como porvir, acenando-los agora e o jovem como adulto de manhã, não podemos, sem graves compromissos espirituais, sonegar-lhes a educação, as luzes do Evangelho de Jesus, fazendo brilhar em seus corações as excelências das lições do excelso Mestre, com vistas à transformação das sociedades terrestres para uma nova humanidade. Essa fala dele aqui traz para nós, né, essa reflexão. Qual a responsabilidade nossa? Né, quando a gente fala assim, que né, das casas espíritas em geral. Né? Eu estou falando agora de em geral das casas, né? Que às vezes a gente tem, né, o semear mesmo, quando a gente fez a dificuldade, trouxe essas falas de dificuldades dos evangelizadores que não encontram apoio dentro das casas espíritas, né? Eu achei interessante porque perguntaram isso para o Divaldo, né? O que se faz quando não se encontra apoio, os dirigentes não apoiam, não faz nada. E o Divaldo respondeu, gente, que o Divaldo ele é muito engraçado. Ele tá assim, espera, eles vão morrer. Quando eles encarnar, vocês... A resposta dele, oh Deus, gente. Mas o pior é que ninguém fica para ser médico, É, né? Vai ficar. Os tais donos das casas espíritas, a gente encontra ainda depois por aí, eles vão desencarnar. É só esperar, né? essa fala E do a turma Divaldo é vai assumir. interessante, né? É É. paciência, né? E a Pois é, ué, espera, mas a pessoa não vai ficar aqui para sempre. Ela pode desencarnar e ficar na casa assombrando, mas aí leva ela para uma reunião Ah, mediúnica, não, dá mas um jeito, aí né? vai ser Assim, a tratada, pessoa né? vai ser tratada, né? Deus que me livre, Até se eu lá vai ter aparecer que na casa espírita como assombração, Ana Lúcia, não me deixa muito tempo desentendida, não, me põe no meu lugar. não, falar aqui, minha filha, dá um tempo, né? Para quê? Ai, ai. Aí ele vai falando assim, né? Que a evangelização da criança e do jovem é a melhor maneira do centro espírita realizar a maior finalidade do espiritismo, que é transformar todos os homens de bem, visto que evangelização infanto-juvenil é uma das primeiras atividades como base para a construção moral do mundo novo. Então, quando fala do mundo de regeneração, né, a gente tem que ter essa visão. É aí que está o ponto. Vamos começar da base, né? Inovar para que a base encontre ali respaldo, né? Lugar, dar mais amplitude a eles dentro da casa, para eles ficarem à vontade, né? É. Porque é muito gratificante, como você falou, Nilson, ver que deu-se fruto. Não que aqueles que desviaram o caminho, porque alguns evangelizadores ficam assim, ah, mas pois aí o fulano agora nem vem na casa, não tem religião. Gente, mas o fruto tá ali, já lançou a semente. É. Muitas vezes esse espírito não espeta agora, mas vai espetar, né? E às vezes Não é também bem assim. a gente não sabe o que ele seria se ele não tivesse passado pela evangelização, né? Uhum, seria pior. A gente também não sabe, né? Como que seria. Uhum, né? Esse pensamento a gente tem que ter, né? Que aquela história a gente trabalha por Cristo. O evangelizador, a gente também tem que ter isso, porque eles perguntaram, né, para nós lá no coisa. E uma coisa, até pediram para falar, eu fui e falei, ó, gente. Evangelizador, ele não trabalha para ninguém. Nosso trabalho é para Jesus. A gente não trabalha como se diz carteira assinada para a casa espírita. A gente trabalha para Jesus. Ela é o posto de trabalho que a gente tem, né? A gente tem que ter isso na cabeça. Então a gente não pode desanimar, né? Não pode desanimar quando a gente encontra esses percalços em casas que o pessoal não aceita. A gente tem muita coisa. Então, não pode desanimar. A gente tem que se lembrar, eu sou trabalhadora do Cristo, eu estou aqui, né? Se ele me deu coisa porque eu sou capaz. E uma coisa a gente tem que lembrar nessa pandemia, que está acontecendo muito com muitos trabalhadores, não só da área
da infância. Gente, muita gente fica assim, mas eu ainda sou um estrupício, como eu posso trabalhar aquilo, isso, aquilo, outro aqui? Nós, espíritas, a gente estava preparado para essa época, gente. Para essa época que a gente está vivendo. Tá? A gente reencarnou, a gente tem cabedal para aguentar isso aqui. E para executar o trabalho do qual a gente assinou carteira lá no plano espiritual. E essa carteira não tem, assim, baixa, não dá baixa, não. Você pode até nem falar assim, eu não quero não. Tudo bem. Vai ser só postergado da próxima vez. Só que da próxima vez a gente sabe como funciona o plano espiritual, né? Se você largou aqui, você tinha de arar a terra ali 2 metros, você vai arar 4, né? Então, funcionou de jeito. Então, é melhor a gente tentar arar logo os 2 metros por aqui para ver se ameniza a situação. Isso melhora, A gente né? não pode... melhora. Porque a gente sabe, nós temos várias chances, mas dependendo, nós vamos dificultar ainda mais nosso trabalho. Então, né, a gente tem que persistir, né, tendo fé. Então, aqui, ele vai e fala, Bezerra de Menezes, como sempre, ele fala, é a tarefa do mais alto significado dentre todas as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas, na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa dos homens. Não fosse a evangelização, o espiritismo, distante de sua feição evangélica, perderia sua missão de consolador. Espiritismo sem aprimoramento moral, sem evangelização da criança e do jovem, é como templo de luz. Uma instituição espírita representa uma equipe de Jesus em ação, né? E, como tal, deverá concretizar seus sublimes programas de iluminação das almas, dedicando-se com todo empenho à evangelização da infância e da mocidade, né? Então, aqui, aos dirigentes dos centros espíritas, caberá a tarefa de propiciar aos evangelizadores todo o apoio necessário ao bom êxito do empreendimento. Não apenas o apoio moral, que necessitam, mas também as condições físicas, o estudo sistematizado, né? O estudo doutrinário, atraindo pais, crianças, jovens, facilitando o intercâmbio entre todos os participantes e, por sua vez, envolvendo-se no trabalho que é de todos, encarnados e desencarnados. Porque a equipe espiritual, a gente não pode esquecer, né? Ela está sempre ali trabalhando, gente. E como eles trabalham? Nossa Senhora, né? Aí, que papel cabe aos trabalhadores espíritas que não atuam diretamente na tarefa de evangelização? Então, segundo Bezerra de Menezes, para o êxito e crescimento da evangelização, todos os espíritos engajados realmente nas fileiras da fé raciocinada devem estar, de certo modo, empenhados na tarefa de evangelização, que é, sem dúvida, o sublime objetivo da doutrina espírita. Solidariedade de propósitos, maior empenho, incentivo, ver com simpatia e apreço a tarefa dos evangelizadores, sobretudo como um trabalho integrado nos objetivos da instituição e jamais como atividade à parte. Ele chama atenção aqui porque a gente sabe que em muitas casas é uma atividade à parte, né? É como fosse assim, ó. Tem evangelização, experimenta ali. Joga no cantinho ali, né? Vai cuidar, é cuidadores de criança, né? Diferente, por assim né? dizer. E essa questão, Nilson, o nosso tempo está acabando aqui, mas eu também já estou acabando. Já estou nas considerações finais. E essa questão é tão séria que estava vendo antes da pandemia, né? Ou antes da pandemia, a questão que se tinha semana espírita, tinha isso, aquilo, outro. Mas tem que ter evangelização. E os evangelizadores não estavam tendo oportunidade de participar de determinados eventos, porque a gente era chamado para o evento para evangelizar. Entendeu? E o nosso aprendizado também, né? Isso eu questionei, eu já questionei sobre isso. Eu tô assim aqui, espera aí, parou. Tem que ter... nós também temos que ter o nosso tempo de estar ali participando do evento, né? Porque uma coisa é você ir para determinados eventos como a CEONG com o propósito de fazer evangelização. Mas uma semana espírita eu também quero participar, né? E eu acho que não é bem assim que funciona. Colocar sempre, não, aí vai uma turma, não. E às vezes o espaço ele não é propício. Não, o espaço de uma semana espírita, por exemplo, igual as últimas, né, que nós fizemos na Crede Nova,
O espaço é muito bom, mas ele não é adequado para evangelização. Você põe as crianças no cantinho para desenhar, isso não é evangelização. Nunca Não é. foi. Então se perde ali, É. né? O evangelizador ele fica estressado. Fica estressado. Ao invés de ele aproveitar, não há aproveitamento real, né? E a gente tem que repensar essas coisas também. Por isso que a proposta agora é inovar, né? Essa questão das casas espíritas, a responsabilidade é inovação. É, Nós porque vamos ter que repensar. do jeito que você está falando aí, confunde-se evangelizador com babá. É, Evangelizador não é e babá, muito. né? É lógico que algumas pessoas, lá na nossa casa mesmo, algumas pessoas maravilhosas fazem o trabalho de ficar com as crianças durante as palestras públicas para que os pais possam assistir às palestras, né? É uma coisa muito bacana, porque quando tem muita criança no salão, perturba, né? Mas isso não é evangelização, embora seja um trabalho de muito boa vontade. As pessoas são pessoas lindas, fazem de coração. Mas a evangelização, ela é diferente, porque ela é como se fosse um curso, né? Aí a gente não pode confundir uma coisa com a outra. O que que é um curso para criança, para o bebê, para o feto, e o que que é um trabalho de cuidador ali, entreter a criança durante uma palestra. São duas coisas diferentes. São duas vertentes, porque ali tá todas as faixas etárias juntas, Uhum, né? E como você vai lidar com bebês, a criança de 12 anos, é, né? é difícil. 10 anos. Não é tão é difícil. Então, tem que ter essa percepção também, né? De como integrar isso e como fazer sem pegar, porque muita gente já chegou, né, para mim, mas tem que dar um jeito nas palestras, isso, aquilo, outro, assim, gente, mas não é evangelização, não é assim. Já teve proposta, né? Muda do sábado para terça, não dá tempo. Não dá. Não é assim. Algumas casas espíritas conseguem fazer isso. Até que tem um fluxo também maior de pessoas, né? E um fluxo de trabalhador maior. Aí dá Mas para a gente tem que revezar, né? adequar, a gente tem que adequar a nossa realidade, ao quadro realidade do local onde a gente tem o nosso campo de trabalho. Isso é importante. As casas espíritas, a gente escuta muito, em todos os trabalhos da casa espírita, a gente escuta muita gente falar assim, eu vou em tal centro, é desse jeito, vai em tal lugar, tal, tal, né? Gente, se vocês vão em BH, no Irmão Glauco, já viu o tamanho que é lá? Já viu o tamanho de BH? Lá as equipes de evangelizadores é de 20 para cima, porque o Leonardo, que às vezes participa conosco do Semear, né, o primo da Fernanda lá de Perdigão, ele conta como é lá, né, a quantidade, o fluxo de crianças que tem. Então não tem como comparar. Né? São comparações. Aí eu falo assim, eu fui o trabalho mediúnico de assistência fraterna é assim, tal, tal. Gente, mas é cada lugar. Nós temos que ter isso em É. mente. As Cada coisas lugar tem as funcionam características como próprias, né? Cada cidade, cada cultura. e cada casa espírita, ela apresenta uma característica, né, dela própria de ser, né, mais voltada para esse lado, mais voltada para aquele lado, né, dentro tudo baseado dentro do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Ela pode possuir os mesmos departamentos. Tem um que ela é mais destacada um pouquinho, né? Isso quer dizer que ela é melhor ou pior? Nunca, né? Quer dizer que aquele trabalho é necessário naquele momento, naquela região que ela se situa. É. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Como funciona. Então, as considerações finais, gente, a gente tem lá, né, falando que na Terra a felicidade somente é possível quando alguém se esquece de si mesmo para pensar e fazer tudo o que seja possível em favor do próximo. Não pretendas, portanto, cortesias especiais, reconhecimento imediato, favoritismo ou mesmo entendimento fraternal. Se confias na misericórdia de Deus, trabalha sem desfalecimento e ama em qualquer circunstância sem distinção, nem preferência, recordando Jesus que, embora modelo ímpar, não encontrou ainda no mundo o entendimento nem a aceitação que merece.
Quem disse isso foi Joana de Ângeles, né? Para todos nós trabalhadores, não só da área da evangelização, mas para todos nós trabalhadores. Então, unamos que a tarefa é de todos nós. Somente união nos proporciona forças para o cumprimento de nosso serviço, trazendo a fraternidade por lema e a humildade por garantia de êxito, né? Bezerra de Menezes. Então, né? Então, é aquela história. A gente tem que nos inovar e, né, e pensar bem o que a gente pode fazer para quando, né, a gente voltar às atividades presenciais. E a gente vai ter que inovar em tudo, Nilson. Na realidade, vai ser essa. Né? As casas espíritas, a questão online, ela não vai sair mais. Eu fico pensando isso, Trouxe... que como se fosse mais um departamento da casa espírita, sabe? Para tratar questões online. Para tratar as questões online, sim. Porque quantas pessoas se conectaram? Né? Quantos passaram a ver? Às vezes as pessoas falam assim, mas na palestra de fulano tinha pouco, mas quantos? Né? Quantas palestras chegou em pessoas que nunca pisaram na casa espírita? Exatamente. Então a gente pode repensar, né, a questão dos recursos para que a gente possa estar fazendo isso. Né? Não vai ser como era antigamente mesmo. E uma coisa interessante, por exemplo, a palestra fica gravada. Às vezes tem poucas pessoas assistindo agora, mas depois, ao longo da semana, as pessoas assistem. Podem assistir fazendo outras atividades, porque várias pessoas já me falaram que assistem no dia seguinte ou em outro dia, não é? E com essa possibilidade já aconteceu também de várias pessoas de outras religiões que assistiram palestra comentarem comigo. De repente faz um comentário, eu olho, eu assisti a palestra, eu fico surpresa, né? Porque assim, eu não esperava que a pessoa tivesse assistido e a pessoa replica uma frase que foi falada, alguma coisa assim, e isso é muito bom, né? Porque cada pessoa que tiver contato, mesmo que não seja para a pessoa se tornar espírita, mas pelo menos para ampliar um pouco o campo de visão, né? Uma visão mais ampla. E isso é muito importante. E realmente a gente já, assim, forçado, que nem o Simão Sirineu, né, constrangido a carregar a cruz, constrangidos a fazer trabalhos online, a gente vai aprendendo, né? Porque teve um estudo aí, deve ter alguns 2 meses, um mês, sei lá. Uma pessoa colocou, minha professora de yoga é espírita. Eu não sabia. Entendeu? A minha prima André está me assistindo aí, ela fez comentário ali legal. Você quer fazer... Ana Lúcia, está na hora de encerrar, que senão o Instagram desliga na cara da gente. Você faz oração? Então tá, falta só 2 minutinhos. Né? Hoje foi mais um bate-papo, né? Eu agradeço, né, todo mundo, gente. Vamos todos repensar, né, essa posição nossa como trabalhadores do Cristo. Eu falei da evangelização, gente, mas é muito sério. Todos nós também, né? Vamos pensar a nossa conduta, né? Sermos mais fraternos uns com os outros, né? Aprender mais esse momento de reflexão que a gente teve, né? Para que quando a gente voltar nos trabalhos presenciais, a gente possa realmente ser chamado de espíritas, dando exemplo, né? De verdade. Então, vamos fechar nossos olhos, né? E pedir a Jesus, né, e sua falange de espíritos, que possa, né, dar a cada um de nós, encarnados e desencarnados, o amparo em suas necessidades nesse momento em que a gente passa por tantas transformações. A mudança sempre vem, mas a gente sabe que nos últimos tempos ela foi brusca, por assim dizer. E que possamos fortalecer a cada dia, buscando sempre o Evangelho como norte, né? E perseverando nos trabalhos a que nós fomos chamados. Agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos sempre juntos e por todos aqueles que amamos e mesmo, né, pedimos para aqueles que a gente tem alguma coisa contra e que tem contra nós.
que Mestre Jesus possa nos guiar hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ana. Beijinho. Até mais. Até quinta. Beijinho, até Tchau. quinta. Tchau, gente. Boa noite. Ficam todos